Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal. Conversando, debatendo, né, sobre várias questões, os diversos setores aí da chamada esquerda, os setores envolvidos aí em movimentos sociais e principalmente aí os sindicatos e as centrais sindicais. Quem acompanha o Mesa de Debate sabe que no começo, né, do mês de setembro, estivemos aí cobrindo o quinto congresso da CSP com lutas, né? E como tradição do próprio Mesa de Debates, a gente costuma aí dar voz aí a todos os setores da esquerda, né? Conversar com todos os setores, né, aqui do Brasil. E no dia de hoje vamos aí começar a nossa cobertura de uma outra central sindical, né? Que aí a gente está falando aí da CUT, que também vai ter o seu congresso em São Paulo. E para convidar e para falar sobre esse tema, convidei aqui o Donizete Silva. Então, sem muita enrolação, que eu já estou falando aqui demais, né? Então, peço aí para o Donizete se apresentar primeiramente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, espectadores. Bom, eu sou o Aparecido Donizete Silva, mais conhecido como Donizete Silva. Sou secretário-geral da CUT Nacional, coordenador desse 14º Concute e sou do setor químico, né? Químicos do ABC é a minha categoria, a minha origem enquanto sindicalista, né? E na secretaria-geral aqui da Central Única dos Trabalhadores. Maravilha, Donizete. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Qual que é a expectativa aí que está tendo, né, do 14º Concute? Então, Guilherme e ouvintes, a expectativa é grande. É o primeiro evento depois da pandemia que o Brasil, cotistas se encontram. Então, a gente percebe uma alegria muito grande nos estados. Além de nós estarmos agora para iniciar o 14º Concute, mas teve os 27 Secutes. Então, teve uma preparação grande para esse dia. E a gente já percebia uma alegria, uma vontade, uma ansiedade de estarmos aqui. Só para vocês terem uma ideia, inscritos de delegados são 2.083. Já aptos aqui a participar, 1.970. Então, a quebra vai ser muito pequena, né? E eu estou falando de 1.970 delegados e delegadas, mais observadores, mais convidados. Nós devemos ter aqui próximo de 2.200 pessoas circulando nesses 4 dias de congresso. E a expectativa ela é muito importante por 3 ou 4 aspectos. O primeiro deles é que no dia 19, na parte da manhã, já haverá 2 grandes atividades pré-concute. Uma é mais de 120 representação do mundo vieram para o Congresso. Então, nós estamos aqui entre 120 e 140 delegações internacionais e nós vamos aproveitar esse momento e fazer um seminário internacional cujo nome talvez é mais ou menos nessa linha, a movimentação da extrema-direita no mundo. Então, a gente já vai ter essa discussão, uma discussão riquíssima, né? Porque vamos ter diversas experiências. A outra é que, nesse mesmo momento, nós vamos estar discutindo o macro setor da indústria. Então, a reindustrialização, a estratégia dos trabalhadores da indústria no Brasil. Né? Lembrando que nós temos um momento rico aí do mundo, né? Pós-pandemia, frente à industrialização. Então, essa já começa. À tarde tem a abertura, Lula virá fisicamente ou ele entrará ao vivo, essa é a discussão, porque ele foi operado, então ainda estamos nesse aguardo, a gente ainda, a todo momento, ainda espera que ele venha para cá. E entrando dentro do Concute, a gente tem 3 temas macro. O primeiro é o fortalecimento da negociação coletiva, acho que esse é um eixo grande, que ele vai discutir dentro do fortalecimento, qualificar e fortalecer a mesa de negociação. O outro é a comunicação,
que é isso que nós estamos conversando. A gente precisa ter uma estratégia mais eficaz para estar conversando com os trabalhadores e a sociedade e a comunidade de uma forma geral, não só do ponto de vista sindical, mas do ponto de vista de projeto de nação mesmo, que a gente vai encontrar no segundo semestre, e também um dos temas centrais do Concult é o debate da reforma tributária, que agora em 24, no primeiro semestre de 24, vai entrar e ele dialoga diretamente com os trabalhadores e trabalhadoras e a classe mais necessitada. Então, essa é a expectativa desse grande Concult. Donizete, como eu falei aqui, né, o Mesa de Debates procura ser um canal democrático e um canal, digamos assim, plural, né, em relação, né, ao campo da esquerda, né? Como eu disse, né, eu já fiz cobertura de congressos de outras centrais sindicais, e um dos debates que teve, né, é em relação à relação da CUT com o governo, né? Como que você vê esse debate? Qual que é a relação que a CUT tem com o atual governo e como que tem que ser essa relação? O Estatuto da CUT, os princípios da CUT já diz muito claramente, nós somos autônomos. Então, a CUT tem sua autonomia e nós, independente de quem seja o presidente da República, direita, esquerda, centro, extrema-direita, a CUT é a CUT, governo é governo. Né? Então, já começa com esse princípio. Né? Então, é verdade que a gente também não pode deixar de estar participando da vida política do país e do mundo, de uma forma geral. Então, tendo a sua autonomia, reconhecendo a sua autonomia, sabendo que o sindicato é para sindicalizar ou é para fazer o papel do sindicato e o governo é para governar, a gente precisa ter projeto. E esse debate, acho que ficou provado nessas últimas eleições, que as centrais, de uma forma geral, entendeu que existia um projeto da extrema-direita rompendo a democracia, onde que os sindicatos vivem graças à democracia, então precisou fazer esse debate, mas dentro dos interesses das centrais sindicais. Elegendo Lula, óbvio que nós vamos defender o impulso que o Estado está dando para gerar emprego. Lógico que nós vamos aprovar todos os conselhos que está sendo construído de novo para que nós possamos fazer um debate. É óbvio que a gente vai consolidar esses projetos e vamos apoiar esse conjunto de reformas, podemos chamar assim, entre elas a reforma tributária, porque ela dialoga diretamente para os mais oprimidos, mas sabendo que nós temos que fazer o nosso papel e o governo fazer o papel dele e, ao mesmo tempo, capitaneando um projeto para a classe trabalhadora. Quando eu comecei falando da reindustrialização, isso é um projeto de Estado, projeto de nação, que nós, enquanto sindicalistas, enquanto cutistas, enquanto centrais, temos que estar buscando essa industrialização, mas, ao mesmo tempo, e fazendo esse debate junto ao governo, mas entendendo que o nosso papel é ajudar, contribuir para o sucesso do Brasil e dos trabalhadores e trabalhadoras, cada um no seu local. Então, esse é um entendimento respondendo objetivamente. Sindicato é sindicato, governo é governo, independente de que partido seja. Sim, Donizete, interessante isso que você coloca, né? Mas eu tenho, na verdade, assim, uma preocupação, uma crítica em relação ao atual governo, né? Que acho que a gente pode debater aqui tranquilamente. Bolso fiscal, né? Como que você enxerga esse debate, né? E o que está sendo debatido, né, dentro da CUT em relação a esse tema? Então, essa é uma discussão que muita gente, quando eu fui fazer esse debate no Secuts, veio como pergunta. Mas a origem é o seguinte, a gente também não pode fugir, Guilherme, da nossa realidade que temos. Temos uma realidade, temos um sistema. Não dá como a gente fazer um debate nesse sentido. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, e até o movimento de esquerda, fomos incapazes de eleger deputados federais. Nós não tivemos capacidade para isso. Essa é a verdade. Por mais forte que sejamos, por mais discurso que discursamos, chegou aqui o momento das eleições, a gente elegeu o presidente da República, ali com alguns mil votos na frente, e não elegemos a bancada de federais. Aí, quando você chega no poder, que você vai fazer uma discussão,
vamos chamar assim de mais econômica, você tem que fazer o arcabouço, porque existe um sistema apontado, existe um sistema, e existe uma bancada de deputados federais e senadores que nós da esquerda e nós, trabalhadores, não fomos capazes. Então, temos que tomar muito cuidado para fazer essa discussão. Eu sou contra o arcabouço fiscal, mas, ao mesmo tempo, a gente esqueceu de fazer uma outra lição de casa, né? Quer dizer, quase que nem faz a lição inteira de casa, porque o Lula ganhou com alguns mil votos, né? Então, eu acho isso, eu sou contra o arcabouço fiscal, mas também sei que existe um sistema, existe um modelo hoje, e eu tenho, e faço a minha autocrítica, que a gente também faltou, muitas vezes, de fazer um debate mais aprofundado, de fato, que a gente não quisesse o arcabouço fiscal dentro desse sistema, porque a gente precisa mostrar para a sociedade que existe um sistema e existe a democracia. Existe uma Câmara de Deputados Federais lá, que a gente não pode esquecer disso. Em cima dessa questão, o Donizete, existe, né, alternativas, né, para o arcabouço fiscal. Eu sei que, né, estão discutindo aí a questão da taxação das grandes fortunas, né? Por que não apostar, nessa medida, né? E por que não tem que ter uma unidade, né, entre as centrais sindicais para reivindicar isso, né? Eu sei que existe muitas diferenças, mas eu acho que taxar as grandes fortunas, acho que todo mundo tenha um certo acordo, né? E, Guilherme, não, você tem razão. Eu acho que isso no tocante às centrais e aos movimentos de esquerda, isso é um consenso. Onde está o problema? A imobilização que a esquerda tem hoje. Hoje nós não estamos organizando. Se você observar bem as centrais, você sabe do que eu vou falar aqui, a gente representa a minoria dos trabalhadores e trabalhadoras. A maioria está desempregada ou são, entre aspas, empreendedores. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. A outra coisa é aquilo que a gente falou, que o Congresso talvez aponte diretriz, a comunicação, a gente não se comunica. Entendendo? Ao mesmo tempo que a gente viu nas últimas eleições, trabalhadores oprimidos votando em Bolsonaro. Nós vimos gente da comunidade que morre todo dia com tiro perdido, e esse tiro sempre tem direção certa, né, que é negro e da comunidade, votando no Bolsonaro. Então, tem um certo consenso, e nós entendemos que taxar as grandes fortunas pode ser uma solução, pode ser, porque também tem que ser bem investidos os impostos, porque o problema no Brasil não é o imposto, de uma forma geral. Porque se você olhar a Europa, se você olhar a Alemanha, é quase 50% de imposto. O problema é como se investe e de que jeito que investe. Então, eu vejo o seguinte, seria, primeiro, se nós tivéssemos a comunicação mostrando para a sociedade que isso é importante, taxar as grandes fortunas. Vai ter um puta de um lobby agora no início de 24 da direita. Você vai ver gente, você vai ver trabalhador defendendo a não taxação. E isso é responsabilidade da CUT, mas não só da CUT, de todos esses atores e atrizes que a gente está conversando. Porque, de novo, vou ter que voltar na pergunta. Se a gente tivesse elegido um grupo de senadores de esquerda, com um olhar trabalhador, e um grupo de deputados federais, talvez essa pergunta a gente ia ser outra. De que forma e de que jeito? Então, tem um consenso, nós entendemos que taxar grande fortuna talvez seja uma solução, mas a gente não vejo hoje a capacidade de todo o movimento social mobilizar a grande sociedade. Eu não vejo esse movimento, porque eles acreditam mais em fake news do que propriamente do que nós estamos falando aqui do ponto de vista de realidade de projeto de país. Donizete, você falou aí da questão né, de eleger deputados e eleger senadores, né? E isso foi um debate que o canal fez durante o ano passado inteiro nas eleições e acho que continua fazendo neste ano. Você acha que seria possível eleger uma bancada, né, de deputados e senadores que estejam favoráveis aí a esses direitos? É possível fazer Eu isso? acredito, Guilherme. Eu acredito. Porque eu vejo eu acho que esse é o discurso que nós temos que ter a partir de 24. Vamos falar a partir de 24, que praticamente já acabou o ano, né? Então tem novembro e dezembro, mas vamos começar o janeiro, porque o janeiro já tem as eleições tanto para prefeito como para vereadores, que é o grande teste, tá? É o grande
Porque o que nós temos que fazer, o discursar, seja na comunicação, igual essa nós estamos tendo, seja nos nossos jornais, ou seja no nosso discurso, todo o movimento de esquerda e todas as centrais sindicais, é mostrar a cara do trabalhador e da trabalhadora nos diversos espaços. Porque eu encaro a bancada de deputados federais, ou a Câmara dos 513 federais, tem a os trabalhadores, e a grande maioria do Brasil, por que eles não são eleitos? Se nós somos os maiores, se esse país tem 50 e tantos percentual de negros, cadê os negros na bancada? Se nós somos 51%, 52% de mulheres, cadê as mulheres na bancada? Então, esse é o debate. Enquanto classe trabalhadora, a gente tem que, ao mesmo tempo, fazer um discurso enquanto classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, fazer valer o nosso espaço enquanto Câmara Federal. A mesma coisa, isso no Senado, e isso se reflete também na vereança. Mas isso é uma coisa que não vem do Divino Espírito Santo. Vou repetir, é muito triste você ver um periférico votando na direita. É muito triste você ver um trabalhador ou uma trabalhadora votando na direita. Mas muitas vezes eles fazem isso que não é bem culpa deles diretamente. É nossa que somos as lideranças, ou que discursamos bonito aqui nesse programa. Entendendo? Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de pregar junto a essa grande maioria, seja de trabalhadores e oprimidos periféricos, a nossa classe. Enquanto classe, vamos votar, trabalhador vota em trabalhador. Tem problemas? Pode ter problemas, é igual na minha casa ou na sua casa. A minha casa tem problemas, mas quem resolve lá é eu. Agora, eu sou minha família o tempo todo. Eu acho que nós, trabalhadores, temos que ter esse sentimento. Enquanto classe trabalhadora. Se temos problema ou não, é um problema nosso, não é da direita, não é é nosso. E a gente vai resolver nos fóruns adequados, seja nos congressos, seja nos fóruns. Agora, publicamente, não. Tem que ter identidade de classe que eu vejo, e eu vejo muito discurso, Guilherme. Agora, na prática, e olha que eu ando na periferia, eu sou um cara que, mesmo estando na executiva, eu tenho um time de futebol lá na Vargas, então eu fico no meio da comunidade, em São Mateus, vendo lá dificuldade de fazer esse debate. E toda semana morre um negro lá com um tiro de bala perdida, ou então a polícia vai lá para buscar alguém de uma forma abrupta. Né? Então, esses são os desafios que tem. Mas eu acredito sim. Eu, particularmente, em Comércio 24, trabalhando sem identidade de classe. Eu gostaria muito que todo o meu redor, seja no campo de trabalhador, seja periférico, votando em pobre, votando em trabalhador e trabalhadora. Donice, qual que vai ser o debate da CUT, né, e no Congresso em relação às eleições do ano que vem, né, para prefeito e vereadores? Este tema, Guilherme, não está pautado aqui do ponto de vista... Não está pautado. Agora, é verdade que o Boulos vai estar passando aqui. Nós convidamos ele vai ter aqui uns 20 minutos para fazer, além de fazer a saudação, ele falar com o público. O Congresso é nacional, é verdade, mas só de São Paulo, delegado, tem jogadores, tem convidados daqui de São Paulo. Então, podemos chegar aí próximo de 800 pessoas de São Paulo, e são lideranças, são pessoas que podem multiplicar votos. Então, a gente não vai debater esse tema, mas a gente vai sinalizar, né? Porque tudo de reforma tributária, se eu for discutir a reindustrialização, eu vou ter que mexer muito com vereadores, muito com prefeito, muito com uma pressão dos prefeitos no momento que estiver sendo discutido. Então, se eu quero trabalhar ou voltar à reindustrialização em São Paulo, é verdade que o governador tem o seu papel, mas o prefeito também tem um papel. Eu acho que isso a gente vai fazer, não fazer um debate, mas a gente vai comentar de noite, assim, que não é sindical do PT, que foi ex-presidente da CNM, ele está chamando, sim, muitos petistas, muitos dirigentes que atuam no PT para fazer um debate. Quem sabe daí sai uma estratégia, talvez respondendo essas perguntas aqui, que talvez eu não tenha resposta agora aqui nesse sentido. Donizete, nesse ano, né, teve, né, todo um debate, toda uma visão que a CUT, né, fez em relação à questão dos juros altos e o debate sobre o Campus Neto. Né, como que está esse debate hoje? Como que vai ser pautado, né, no Congresso essa questão?
Bom, Campo Neto, a gente teve um papel, no meu ponto de vista, bastante eficaz. A CUT teve muitas notas, a CUT cobrou a Fiesp, eu mesmo estava numa atividade com a Fiesp, cobrei a Fiesp, porque ela também tinha que sair do anonimato e pôr a cara, porque aqueles juros da maneira que estava, aquele 13,75 e aquela demora de abaixar, estava trazendo atrasos ao Brasil. Quer dizer, olhando do ponto de vista de trabalhadora, quer dizer, a falta de geração de emprego que estava naquele momento, ainda está, mas naquele momento mais, o endividamento que tinha o trabalhador e a trabalhadora em cima dos cartões de crédito, em cima daquele juro, isso era de responsabilidade de toda a sociedade, não era só a CUT fazendo, mas eu acho que a CUT teve sim um papel preponderante nesse sentido, ela tentou mobilizar, muitas vezes está o Brasil, ou parte, ou em estados importantes, quando se reuniram esse pessoal para trabalhar a taxa, e eu acho até que essa pressão, o que está acontecendo dessa diminuição de 0,5% nas reuniões, também é fruto disso, né? Ninguém conhecia Campos Neto, os trabalhadores, de uma forma geral, nem sabiam que era isso. Ainda eu acho que não tem um conhecimento aprofundado, mas já sabe quem é desgraceiro, já sabe que ele atrapalhou boa parte do projeto da classe trabalhadora que estava sendo colocado em xeque, inclusive parte do endividamento é culpa dele, isso eu falei, eu mesmo usei isso muito como meu discurso, mas eu acho que a CUT teve sim um papel importante, vem caindo, ele deve ir embora agora, esse ano, se eu não falo a memória, ele termina esse mandato dele, eu acho que aí as coisas já podem começar andando correto, porque todo o alicerce está montado para a gente terminar o 24, quem sabe aqui fazendo essa nova entrevista, num outro patamar. Quer dizer, 1 trilhão e tanto vai ser investido aqui no PAC 4, apesar que não querem esse nome, mas e já estão no processo de licitação e provavelmente ali, vamos imaginar, exageradamente ali, até junho do ano que vem já começa as ações. Quer dizer, você imagina como nós vamos chegar a dezembro de 24 com esse conjunto de geração de empregos, com esse conjunto de obras, desenvolvimento, enfim. Então a gente pode encontrar uma situação diferente e aí, obviamente que não tem como, esses juros têm que abaixar e eu acredito que vai abaixar e acho que a CUT e os movimentos de esquerda terão um papel importante nesse acompanhamento de diminuição da taxa de juros que tanto prejudica a classe trabalhadora. E estou em São Paulo, mas que eu acho que envolve aí outros lugares também, que é a questão do plebiscito contra as privatizações, né? Que inclusive a gente do Mesa de Debates fez uma boa cobertura em relação, né, a esse debate, né? Estivemos aí nas atividades, né? Cobrimos as paralisações, enfim. Donizete, o que vai ser discutido em relação à questão desse tema do plebiscito e da questão das privatizações no estado de São Paulo? Liga o seu microfone, por favor. O seu microfone está desligado. Desculpa, Guilherme. Eu vejo assim do ponto de vista de formação, de debate junto à sociedade, esses momentos ricos que nós vivemos ao longo desses 2 anos, eu vou chegar aí na sua pergunta. Essa polarização, ela não é de toda ruim. Ela mostrou claramente o que faz uma extrema-direita e o que faz uma esquerda. Né? A direita com preconceito ao negro, preconceito à mulher, ao homossexualismo, sabe? E a esquerda invertindo, empoderando a mulher, empoderando o índio, empoderando... E a mesma coisa do ponto de vista da direita e esquerda. Tem hora que eu estive até semana passada, Guilherme, numa atividade dos Químicos ABC, conversando com um grupo de trabalhadores que estavam se preparando para uma plenária do Congresso dos Químicos ABC, e alguns falavam que a direita e a esquerda é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E aí eu peguei esse debate e vou começar a responder a sua pergunta, que tem diferença. A extrema-direita, eu acho que esse é o grande debate que a gente tem que fazer a sociedade, mostrar o que a direita pretende, o que o Tarcísio quer sobre a água e o que a esquerda quer. Vamos pegar a luz. Privatizando a luz para todos acabou.
não terá luz mais para todos. Se eu sou dono da Eletropaulo, da Enel, eu não vou investir no lugar onde que ninguém vai pagar minha conta de luz, lá nos Confudel do Juda. A mesma coisa da água. Aqui hoje, a água sendo pública, que para mim todo serviço essencial tem que ser público do Estado, enquanto é do Estado, quando algum pobre ou quando alguém que não tem oportunidade de ser empregado atrasar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, como acontece hoje lá na periferia, a gente vai mandando aqueles avisos, aquelas coisas todas, mas estão bebendo água. O dia que privatizar a água, atrasou 1 dia, atrasou 2 dias, eu venho e corto porque é meu, não tenho responsabilidade nesse sentido. Então, o que a CUT vem fazendo é fazendo um debate, e ela tem que continuar fazendo esse debate, porque tem o pessoal aqui dos urbanitários, do Sinergia, que inclusive nessas reuniões à noite, que além de ter o congresso, à noite tem muitos debates pontuais. Um é esse, né? Eu acho que esses exemplos que eu coloquei é mais um instrumento para que nós, lideranças, ou tidas como lideranças, fazer um debate, envolver a sociedade de uma forma geral, né? Porque a diferença da direita e da esquerda é isso. Eu quero o Estado mínimo, eu quero privatizar tudo para não ter nenhuma responsabilidade. E quem sofre nesse sentido é o próprio trabalhador. Portanto, o pobre, o periférico, o trabalhador precisa, além de ter conceito de classe, ter a sua participação na votação, que a gente está aí, tem toda uma tabela postas aí para estar rodando nos setores, nas categorias do Brasil inteiro, buscando esse plebiscito. Mas não é só votar. Eu acho que a gente tem que começar a fazer esse debate. Por isso que eu acho que as coisas também que acontecem, elas não são de toda ruim, elas são boas para politizar. O problema é que falta lideranças e organizações para potencializar esse debate, para que as pessoas votem, mas sabendo por que está votando. Eu estou votando porque não deve privatizar a água, eu estou votando porque a água é um serviço essencial, tem que ser público, e que se privatizar, quem vai sofrer é os mais necessitados. O voto tem que ser nessa linha, com essas pessoas compreendendo dessa forma. E aí, repito, muitas vezes os trabalhadores não votam, ou a comunidade não vota, que também ninguém vai lá e falar, mas para fazer um discurso bonito aqui, ou pegar um microfone, como a gente vai pegar daqui a pouco aqui no Concult, vai ter 2.000 pessoas falando. Então, o discurso da prática tem um movimento. E aí eu não estou falando de CUT, estou falando do movimento de esquerda geral, porque nós estamos espalhados no Brasil todo e tem a privatização. Então, acho que eu respondo a sua pergunta, que eu acho que a gente pode, temos sim a incumbência e temos a responsabilidade de fazer isso, mas politizando a sociedade e os trabalhadores de uma forma geral. Um assunto interessante aí das próximas novas lideranças, né? E uma questão que acho que precisa ser debatida é como que foi a escolha aí dos delegados, né, em relação, né, ao Concult, né? Se foram apenas aí dirigentes sindicais, né, gente que está imerso aí no mundo do cinismo, ou o trabalhador de base vai ter a sua oportunidade de participar, né? Porque você fala de novas lideranças, a gente precisa dar voz às pessoas também falar. Mas é nova liderança nacional, eu sei que tem alguns delegados de base, não muito, pouco, mas eu acho que tudo também tem que começar do seu estado, viu, Guilherme? Eu andei os estados, a gente precisa também, primeiro, para mim, vir fazer um debate dessa complexidade que nós vamos estar discutindo agora aqui, eu preciso também entender o meu estado e minha região. Então, eu acho que a formação ela tem que ser... talvez porque eu fui secretário de formação por 6 anos e eu tinha toda uma estratégia de formação sindical, que eu acho que é isso. Por mais que a gente tenha que trazer um ou outro aqui para um Congresso Nacional, mas tem uma fase antes, né? Eu acho que tem que estar participando. Eu vi, nós temos próximos de 20, acho que 18% de jovens no Congresso. Em alguns estados, vou pegar o Ceará, esse eu lembro que foi 50-50. Então, teve bastante jovens lá, muitos jovens no Ceará, né? Mas temos 18% no total no Brasil,
né? E quando eu falo de novas lideranças, é isso. Hoje em dia, a conjuntura também ela dificulta, né, você formar lideranças, né, Guilherme? Porque se você pegar as lideranças de 80, que nós estávamos brigando contra uma ditadura militar, e havia muitas greves, havia muito. Então, se tinha ali um processo formativo na prática, podemos chamar. Eu sou oriundo disso, quer dizer, eu fui formado naquele período, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as multinacionais, não, eu trabalho na BASF. Não sei se você conhece, a maior empresa química do mundo. Então, os trabalhadores da BASF ganham relativamente bem. Você vai lá para o restaurante, tem 4 tipos de almoço. Se você for vegano, você pode ir ali, você pega comida vegana. Tem um ônibus que te leva na porta da fábrica, que te deixa em casa. Uma academia na frente. Tá vendo? A disputa ideológica tá difícil. Ah, bom, mas só nas multinacionais. Tá. Mas se você pegar as empresas de uma forma geral, lógico que você tem as exceções, mas tá difícil de você. Então tem uma democracia, tem uma mídia, né? Tem uma mídia aí posta, discursando fake news, aí nós vimos o quanto foi. Então você tem um sistema assim que ele dificulta, no meu ponto de vista, essa nova geração. Ela dificulta. Muitas vezes o movimento sindical ainda está fazendo ações da década de 80, ainda tem que aquele caminhão de som, ainda está com aquele jornal que ninguém lê, porque eu também sempre digo, não leio aquele jornal sindical de nenhum, porque eu acho que aquele é um exagero de informação, e muitas vezes resiste ainda a internet, resiste ainda o WhatsApp, resiste ainda, talvez, nisso que nós estamos conversando. Muitos dirigentes resistem a isso. Acho que isso é um supérfluo. Só que hoje todos os novos, os jovens em especial, estão tudo no WhatsApp, né? E aí eu fico até me perguntando, porque isso vai ser tema do novo debate, como a gente também vai organizar esse pessoal que está no home office, que ali é jovem. Eu tenho meu filho que trabalha em home office. Vai um dia por semana na fábrica, 4 vezes por mês. Então, quero só ver como. E ele adora isso, viu? Aí muita gente é contra o home office também, aí é aquilo que eu digo. Por isso que eu falo, quando a gente tem que modernizar o sindicato, não estou dizendo que a gente precisa aceitar tudo. Eu acho que a gente precisa simplesmente entender a realidade de cada momento. Por isso que eu acho que isso que nós precisamos de renovação de lideranças. Eu não gosto do Uber, mas existe o Uber. Não vai acabar o Uber. A gente vai ter que resolver o problema do Uber. O que não tinha, deveríamos ter impedido no passado, não impedimos, então não tem Uber. E a gente precisa representar esses trabalhadores de iFood, de motoristas de aplicativos, precisa. Então as lideranças velhas, elas são contra alguma coisa, continuam sendo contra, e as coisas acontecendo. Aí depois não sabe por que não representam. Quando eu falo de novas gerações, é isso. Então precisa de novas gerações. Primeiro conhecer os seus estados, conhecer a realidade ali do seu estado e da sua região, e ao mesmo tempo dando palpite, dando alternativa nesses novos modelos, essas novas formas do mundo de trabalho. Porque eu acho que a grande maioria dos sindicalistas de 80 não tem resposta para isso que eu falei agora há pouco, para um home office, para uma assembleia em aplicativo. Isso aqui é um debate que vai dar um seminário de 1 ano, se eu falar isso. Só que a base hoje que eu trabalho, que tem uma comissão de fábrica, que tem lá 1.200 trabalhadores, a gente conversa com todos os setores aqui. Eu estou aqui falando aqui, se eu quiser aqui falar que eu estou dando uma entrevista aqui para você, Guilherme, eu vou entrar aqui no WhatsApp aqui do setor da Souvenir, uns 600 trabalhadores, não, 600 nada, uns 300 trabalhadores vai saber, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma fala aqui, mas dizem que isso é pelegagem. Bom, enfim, é isso, o novo é o novo, né? Então a gente vai ter que fazer grandes debates nesse sentido. E Donizete, falando aí, voltando um pouco da questão de uma das que o pessoal critica, né, e eu vejo uma certa razão de criticar, não o atual governo, é as alianças com os setores de direita, né? A gente tem o vice, que é o Geraldo Alckmin, né, que eu, como fui professor, hoje não sou mais, já passei boas e, né, já vi várias barbaridades feitas aí com ele, né? Eu queria saber como você vê setores da direita e muitas das vezes, né, até da extrema direita, como o Fufuca, dentro do atual governo. Ai, Guilherme, talvez você repetitivo nas nossas perguntas, né? Primeiro, nas nossas respostas. A gente primeiro tem que entender em que momento estamos, em que sistema estamos. E se você pedir minha opinião pessoal, aqui na CUT a gente trata o Alckmin como Geraldo,
porque o Alckmin é isso. Os professores falam que eles foram muito prejudicados pelo Alckmin, então preferem chamar ele de Geraldo, que é menos dolorido, né? Mas, assim, Guilherme, no momento que nós fizemos a aliança para derrotar a extrema-direita, que hoje a gente teve que ter algumas prioridades, a gente precisava derrotar a extrema-direita. Eu não acredito, eu acho que eu já respondi isso, que sozinho nós ganharíamos essa eleição. Com tudo isso, com essa frente ampla, que muitos de nós criticamos, e eu não estou dizendo que eu concordei com isso, não, Guilherme, eu também resisti. Só que eu também compreendi no momento que eu coloquei a minha ordem de prioridade, que era arrebentar com o Bolsonaro. Porque senão nós dois não estaríamos aqui conversando hoje. Você sabe que não estaríamos aqui. Se nós fôssemos somente ficarmos, né, usando, né, assim, como eu posso dizer, somente a nossa ideologia, nós não estaríamos aqui conversando, nem sei se estaríamos vivos, porque talvez eu não conheço você, mas eu sei da forma, do jeito que eu falo, da minha rebeldia, talvez eu estaria morto, entendeu? Talvez eu estaria morto, porque a gente ia ter que sair para brigar, para tentar retomar o Brasil. Então a gente usou uma estratégia da extrema-direita. Aí eu vou de novo lá no Fufuca. É outro problema, mas agora a gente quer passar o fortalecimento sindical, que ali, entre outras coisas, está lá a autorregulação sindical, está lá o financiamento sindical. Com esse Congresso, nós vamos ter que passar a reforma tributária com esse Congresso. Quer dizer, quem elegeu a extrema-direita, quem elegeu o Centrão, Guilherme, foi os trabalhadores, as trabalhadoras, que elegeram a extrema-direita. Que elegeram o Centrão. O Centrão hoje é a maior bancada do Congresso. Nós não vamos discutir fortalecimento, nós não vamos avançar no fortalecimento sindical, nós não vamos avançar na reforma tributária, na taxação, de nada, se não tiver o apoio do Centrão eleito pelos trabalhadores. Agora, os desgraçados, para eles fazerem ou estarem em cima do nosso projeto, tem que fazer isso que nós temos que fazer. Agora, eu não culpo ali o Lula. Eu não culpo. Eu culpo nós de novo. Volta lá na sua primeira pergunta. Eu acho que a gente de discurso está muito bonito. Uns discursos muito maravilhosos. Mas as nossas práticas têm algum problema. Porque não é possível a gente estar com puta de um projeto a gente tem de desenvolvimento de Brasil, de América e de mundo, elegendo uma bancada lá. Olha o quanto o PL elegeu. Não vem falar aqui para mim que só foi gente da extrema-direita que votou nele, Guilherme. Se você me falar isso, eu não vou falar, Guilherme, aí não dá acordo, porque não é verdade. Eu sei de trabalhadores que votou no PL. Eu sei onde estão. Eu sei gente da periferia que votou no PL. Então, enquanto a gente não resolver um problema de raiz, Guilherme, a gente, em alguns momentos, vai ter que fazer isso para não ser totalmente fragilizado. Olha o que está acontecendo na Argentina. A esquerda não vai disputar a sucessão lá. É a extrema-direita com a direita. E aí, o que você faz, Guilherme? Então, deixa a extrema-direita ganhar ou volta à direita? Não vou tirar. Só estou dizendo aonde nós estamos parando. Lá na Argentina, e eles vão estar falando aqui no Congresso. Tem a extrema-direita e a direita. Entendeu? Então, olha que situação que nos coloca. A extrema-direita eu já sei como é que vai ser. Eu já sei como vai ser. Também não estou dizendo aqui que tem que votar na direita, que eu também conheço a direita, que você mesmo falou, que sofreu com o Alckmin. Agora, como que nós chegamos nesse patamar na Argentina, que é um co-irmão nosso, de ter ou será eleito um extrema-direita, preconceituoso, ou vai ser eleito um direitão que vai privatizar tudo. Quer dizer, eu não sei. Então, a gente tem assim, Guilherme, além da gente ter um bom discurso, acho que além da gente estar nesse papel que nós estamos, a gente também tem que ter responsabilidade das ações que a gente está fazendo e ter a responsabilidade de estar socializando a sociedade da importância estratégica por ter sido feito essas coisas. E não sim ficar somente prejudicando de uma forma até leviana, eu acho. Então, essa aproximação do Lula, e cá para nós, né? Eu também concordo com vocês, eu fui um dos, enfim, mas do ponto de vista do Alckmin, do momento que ele assumiu o cargo até ontem, assim, está cumprindo o papel dele.
E eu falo isso porque eu sou da indústria, eu estou quase coordenando, devo estar coordenando o macro setor da indústria e já tive 2 conversas com ele com um projeto dos trabalhadores da reindustrialização. Ele ouviu, pegou e algumas coisas ele está falando um pouco do complexo da saúde como um centro de desenvolvimento industrial. Então, agora o Fufuca não. O Fufuca é esse eu não, né, nem vou falar nome aqui, porque mas isso não dá. Agora, isso foi necessário porque eu preciso aprovar a reforma tributária agora no ano passado, e foi essa a medida que eles puseram. Eu vou dar governabilidade, mas se eu tiver um ministério, e o ministério é esse aqui. Fazer o quê? Paciência. Agora, a culpa também é nossa. Não dá para a gente também não isentar e transferir responsabilidade para o Lula, que não é. Ele também é, mas não é só. Eu acho que mais é nós aqui que esquecemos, eu vou usar esse termo que é mais simpático, de fazer o nosso papel aqui. Só esclarecendo, né, porque o Donizete aí falou vocês, o Mesa de Debates é um canal independente que, né, não tem vínculo político nem com partidos de esquerda e nem com, né, embora sejamos de esquerda, né, vínculos, né, partidários e também com centrais sindicais, né, como falar, a gente procura ser um espaço democrático que dá voz aí para amplos setores. Donizete, ainda nessa questão, né, não tentando olhado, mas tentando avançar, né, o Lula, né, ele chegou e acho que numa das reuniões que ele teve, né, com as centrais sindicais, ele falou da necessidade, né, dos sindicatos estarem mobilizando para conseguir as suas reivindicações, né? Como que está sendo feito essa organização, né? Essa mobilização, né? Que acho que isso seria parte da discussão também. Não, isso será um debate. Tem parte da CUT, eu tenho uma opinião não formada, vou ouvir os debates, que entende que a gente tem que fazer uma grande mobilização em 2024 pró-reforma tributária, como eixo central, talvez pró-reindustrialização, pró mais qualidade no serviço público, uma marcha de 100 mil em Brasília. Então, isso vai ser debatido aqui no Congresso. Aí eu vou voltar de novo. Eu, assim, não é que eu seja contra a marcha de 100 mil em Brasília, ou 200 mil em Brasília, mas eu acho que precisa ter 100 mil em Brasília. Não dá para as centrais sindicais proporem isso, em especial a CUT também propor, e depois levar 50 mil lá, né? Então, algumas pessoas que ouviram eu falar isso em alguns congressos que eu tive, que acho que foi em Minas, acho que foi na Bahia, saiu essa proposta, eu sei que ela está aqui também na Nacional, e deve aprovar, óbvio, quem que vai ser contra isso? Que é respondendo. Agora, precisa ter lá, né? Ainda mais quando te utiliza todas as centrais sindicais mobilizam pró. Quer dizer, imagina, tem 30 mil pessoas aí em Brasília, né? Agora, nós vamos fazer, viu? Assim, nós, enquanto CUT, que por onde eu posso responder, as mobilizações necessárias para aquilo que nós entendemos que for importante para a classe trabalhadora. Vou dizer aqui 3 delas. Né? Nós queremos aqui um investimento de qualidade no serviço público. Nós queremos a 151 reconhecida e regulamentada. Não reconhecida já está, mas regulamentada. Mas queremos ela regulamentada e colocada em prática. Nós vamos estar discutindo, vou pegar aqui em São Paulo e também no Brasil, a reindustrialização. O PAC foi colocado, tá bom, que emprego que é esse? É terceirizado? É temporário? Como que é isso? Que emprego? Então, qual é o conteúdo local que vai ser debatido nesse sentido? Então, a gente também tem que fazer esse tipo de discussão e a gente vai fazer mobilização nessa área, né? Então, na reforma tributária. Então, no momento oportuno que tiver, a gente vai ter que fazer o nosso papel aqui enquanto mobilização, pregando, etc. Então, eu vejo a CUT se empenhada nesse sentido e vamos continuar também fazendo o nosso debate referente à baixa dos juros do Banco Central. Isso aí tem, no meu ponto de vista, eu não sou economista, né? Eu tenho ali
sou formado em gestão pública, mas eu acho que isso tem que ter um dígito, tem que ser, sei lá, 6%, 7%, tem que chegar até aí. Né? Eu não sou economista, e também se você me perguntar como chegar a isso, também não sei te explicar. Mas eu só sei que eu olho o mundo todo, não dá para deixar um juro dessa natureza e todo mundo ganhando dinheiro de juros, e nós trabalhadores passando fome aqui. Não dá para. Né? Não precisa ser muito economista para entender uma coisa dessa natureza. Mas, assim, nós vamos continuar assim. Eu elenquei aqui 3 grandes ações que nós vamos estar fazendo e vamos estar fazendo enquanto central única. É verdade que boa parte desse sistema vai ter as centrais sindicais. E vai também acontecer uma grande mobilização em Brasília. Agora, só espero que aconteça a grande mobilização em Brasília, que é o debate que eu estou fazendo aqui. Muito bem, não sabia dessa mobilização. Vamos estar acompanhando também, né? E Donizete, uma das questões que a gente precisa conversar aqui, né, é em relação à terceirização, né? Primeiramente, né, qual que é a relação que a Central Única dos Trabalhadores tem com os trabalhadores terceirizados e como fazer, na sua opinião, para unificar esses trabalhadores terceirizados com os trabalhadores efetivos, trabalhadores que têm uma relação direta, né, com a empresa que trabalham? Não, essa resposta é até bastante simples, porque isso já está muito bem debatido dentro da CUT, né? Primeiro que nós reconhecemos que existe o terceirizado, que foi um pouco o que eu falei, então não tem como ser contra ou não ser contra, existe. E, em segundo lugar, a gente defende no fortalecimento sindical, se você permear o que está um dos debates que estão ali na hora que você destrincha a gente representar os trabalhadores preponderantes daquela empresa. Então, eu acho que o caminho vai ser por aí. Quando você está fortalecimento sindical, a gente também ter essa conversa de representar. Eu vou pegar a BASF, que é a empresa, lá tem de tudo naquela empresa, tem terceirizados, tem mas ali, como é química, a gente tem que representar e trabalhar a convenção coletiva para todo aquele pessoal que estão ali dentro. Tudo passa a ser químico, porque está dentro da fábrica química, né? Então, eu acho que isso já está melhor debatido, e a gente trabalhar e caminhar para que o sindicato ou a categoria preponderante daquela planta represente em todas as esferas aqueles trabalhadores, sabe? Do ponto de vista de sindicalização, do ponto de vista de convenção, nem que se tenha especificidades. E quando não houver a preponderância, talvez eu vou dar um exemplo aí, onde que perpassa, construção civil, alimentação, que tem ali um acordo que tem ali uma convenção mínima garantida para todos, para não ter essa disparidade de uma forma geral. Mas respondendo objetivamente, é a gente representar preponderantemente aqueles trabalhadores, não ter essa separação de terceirizado, eles e nós, não. Então, isso está muito bem aprofundado e faz parte do fortalecimento sindical que entra agora no Congresso aí também no primeiro semestre de 24. E Donizete, uma das questões aí que o pessoal certamente vai perguntar, né, para mim, né, que a gente né, tem esse diálogo, né, com o sindicato e as centrais, é em relação à questão do chamado imposto sindical, né? Que existe muito debate hoje, né? E acho que existe uma certa desinformação nesse debate. Que a CUT vê essa questão do imposto sindical. Desde os princípios da CUT, desde o nascimento da CUT, ela foi contra o imposto sindical. É contra. Então, isso é um princípio e uma prática. Inclusive, quando acabou o imposto sindical, que foi talvez uma das poucas coisas que esse desgraçado fez, foi acabar com esse imposto sindical. Já muitos sindicatos da CUT nem tinham mais imposto sindical. Bancários não tinha, químicos não tinha, parte dos metalúrgicos não tinha. Acho que o serviço público nenhum deles tem. Então, a CUT não pegou diretamente. A CUT pegou os pequenos sindicatos, porque o Brasil é gigante, né? O Brasil é um continente. Então, pegou alguns sindicatos menores, né? Mas a CUT foi contra e é contra. Agora, a CUT também é favorável ao financiamento sindical. No mundo existe isso, no mundo.
Tem, porque para você ter o fortalecimento da negociação coletiva forte, você precisa do tripé forte, você precisa do Estado democrático forte, você precisa de um respeito empresarial forte e você precisa dos trabalhadores fortes fazendo a negociação. Quando é forte? Forte em todos os sentidos. Forte financeiramente, forte em capacitação de negociação, forte em informação com DIEs, economistas, etc. Isso se chama-se democracia, fora o tripartite, que de fato você gera um desenvolvimento olhando os pontos de vista de cada parte do Brasil, do Estado, do empresário e do trabalhador. Não é a social-democracia, não. Isso aqui é interesse de cada um, porque também não vamos ser aqui. Todo mundo tem seus interesses. Se amanhã o Guilherme for presidente, se eu amanhã for presidente, se amanhã for você também vai ter seus interesses enquanto presidente, enquanto prefeito, enquanto governador. E se um dia você for sindicalista, você vai ter seu direito enquanto sindicalista. E se você for empresário, você vai ter os seus direitos. Então, todo mundo tem interesses aí, a gente tem que respeitar. Agora tem que ter um grande debate. Eu citei um pouco o PAC. Bom, o PAC, o Estado, tá, mas vamos agora todo mundo sentar junto e ver que, de fato, o que isso vai estar acontecendo. Agora, toda a negociação coletiva que é feita, tem que ter, sim, um financiamento, tem que ter uma taxa. Também é injusto que só os sindicalizados recebam as suas convenções coletivas, recebam seus aumentos, recebam aí suas horas extras a de 70%, 80%, se vai trabalhar um domingo 130%, 150%, igual tem muitas categorias que pagam, se vai trabalhar à noite não é 20%, é 40%, alguns 45%, e só uma parte financia. O que a CUT defende, o que também está no fortalecimento da negociação coletiva, é que todo sindicato que negociar, ele tem o direito em chamar uma assembleia e discutir a taxa negocial, até 1% ao ano do trabalhador. Então, vai ser descontado, se a assembleia aprovar, 1% do meu salário nesse ano. O ano de 24 será descontado 1% do meu salário. Certo? Agora, isso discutido em Assembleia. O que falta regulamentar? É como essa Assembleia, regulamentar a Assembleia. A Assembleia virtual serve? Qual é o quórum da Assembleia? Tem quórum? Vai ser nas fábricas? Então, falta aí, no caso, a gente regulamentar, que aí tem, que aí vai ter um fórum, né? um conselho de autorregulação que vai estar trabalhando a viabilidade ou como regulamentar, como eu coloco aqui, esse formato da Assembleia. Mas a CUT defende e isso faz parte desse projeto que vai ser entregue dentro do fortalecimento da negociação coletiva ou financiamento sindical, nesses parâmetros que eu falei. Não é mais imposto. Imposto acabou, não volta, se depender da CUT, nunca mais vai voltar. Agora, a taxa negocial aprovada em Assembleia, sem direito à oposição, isso deve acontecer com certeza. Que já tem muitas práticas acontecendo. Se vocês observarem, só buscarem o que os bancários fazem. É isso que eu estou acabando de relatar com vocês. Ou com você, né? Maravilha. Ô, Donizete, né, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, tem várias questões que a gente poderia tratar, né? Mas como a gente ficou estabelecido aqui 1 hora de bate-papo, né? Perguntar uma questão de extrema importância, né? A gente diversas vezes aí na própria entrevista nossa falamos em relação à questão, né, da extrema direita. A gente sabe que a extrema direita ainda está viva, né, hoje, né, em alguns lugares como São Paulo está bastante forte, né, como por exemplo o governador Tarcísio. Como combater essa extrema direita para a CUT né, e qual que é o debate que se vai se fazer em relação a esse tema, né, no Congresso? No Congresso aqui da CUT, né? Guilherme, a extrema-direita eu acho que agora a gente consegue, porque por mais que a gente ganhou as eleições com alguns mil votos, mas foi colocado em prática os 2 projetos. Foram os 12 anos, os 14 anos do PT e os 4 anos do Bolsonaro. Tudo bem que 14 e 4 tem uma diferença, mas só que esses 4 anos do Bolsonaro foram bastante pesados, né? Não a ciência, né? Armamento livre, não gosto de negro, né? Não, mulher tem que estar no lugar dela. Então teve um debate bastante eficaz. Então esses 4 mil, por mais que tinha paixão,
porque tem também tinha e tem ainda, você falou de São Paulo, porque São Paulo tem um preconceito ao PT, que essa sigla PT é complicadíssima, essa estrela vermelha, essa cor vermelha, porque eu converso, inclusive, com alguns direitões aqui de São Paulo, eles acham tudo que a gente faz correto. Vou te orgulho, gosto de você, puta, empenho, legal, pá, ouve essa entrevista aqui, puta, maravilha, mas vota na direita. Então, isso é um preconceito, não é ideológico. Então, é complicado. Diferente um pouco, eu não quero entrar nesse, diferente um pouco do Sul, né? Eu acho que o Sul ali é um trabalho que a gente vai ter que fazer com mais calma. Com mais calma. Mas São Paulo ainda tem chances, porque eles nem todos concordam com tudo que está acontecendo, mas tem conceito de classe, aquilo que eu falei lá no início, diferente de nós, trabalhadores que não temos. Né? Eles ainda vão lá na periferia e pegam voto nossos. Né? Então, mas acho assim que a gente 24 vai ser um aperitivo que a gente vai eleger o prefeito e os vereadores, fazendo um debate mesmo político, o que é a extrema-direita, o que ela faz e o que faz nós da esquerda. Né? Nós incluímos o índio, nós incluímos a mulher, nós abaixamos juros, porque entendemos que nós investimos na economia do Brasil, gerando empregos. Né? A gente coloca, igual o Lula coloca, ele diz, eu vou pôr o pobre no orçamento do país. Então, isso precisa ser, acho que tem a gente como fazer, aí tem como a gente combater. Nós temos muitos argumentos, né? Para pegar esses da direita, né? Esse da direita, ou então congelar o da direita e não deixar a direita avançar no nosso território, porque talvez também tem muito de gente que não dá mais para conversar. Né? Não dá para conversar, o cara já é louco mesmo e deixa para lá, mas não dá para eles entrarem dentro do nosso cenário, porque se você pegar o quadro eleitoral, muito disso que nós conversamos catou em lugar que não é nosso. Por exemplo, eu não admito que São Mateus tenha um voto maioria para a direita. São Mateus é um lugar pobre, periférico, onde eu moro. Não pode, a direita não pode conseguir votos da maneira que ganha lá. Agora, é isso, a gente precisa, enquanto lideranças, de novo, o Brasil precisa de liderança, a gente precisa ter isso como foco preponderante e ir às ruas. Seja aí a comunicação tem um papel importante. Acho que vocês aí têm um papel importante para ajudar nós nesse desafio que está colocado aí, direita e esquerda, ou extrema direita e esquerda. Peraí, fiquei com vontade de espirrar agora, acontece. Maravilha, então estamos aqui encerrando aqui mais uma entrevista do nosso podcast. Quero agradecer aqui a participação do Donizete, né? Como eu falei, vamos, né, estar, né, acompanhando, né, o congresso da CUT, assim como fizemos aí outro congresso, né, no caso foi da lutas, né? Para a gente, né, fazer esses debates, para a gente, né, poder, né, com as divergências, avançar aí na luta. Então, agradecendo a participação do Donizete pelo bom papo que tivemos e passo a bola aí para ele fazer as considerações finais. Primeiro, assim, Guilherme, vocês estão convidados, está aqui, já tinha te convidado anteriormente, vocês estão convidados. Chegando aqui vai estar um tumulto, eu falei em 2.100, 2.200 pessoas, mas tem um corpo de assessorias aqui bastante grande, tenta procurar, se você tiver algum problema, ou vocês tiverem algum problema, tentam chegar próximo do Osnei, ou assessoria do Donizete, que aí a gente vai resolver os problemas. Em segundo lugar, divergências sempre são sadias, né? Elas formam a gente, né? Eu gosto muito de fazer debate, eu faço muitos debates, mas muitos debates, inclusive com a direita, com a extrema-direita, mas respeitosamente, né? Porque, e até pessoas divergentes, mesmo as coisas, porque eu acho que isso cresce todo mundo, cresce todo mundo, eu mesmo cresço, né? Tem hora que a gente é contra aqui algumas coisas, mas depois eu vou para casa, falo, vou refletir, vou ver como, sabe? Então é importante, sadio. E terceiro, Guilherme, é um prazer sempre grande de estar aqui participando. Foi um prazer grande estar aqui batendo um papo com vocês. Quando precisar, quando lembrarem do Donizete, estou sempre à disposição, lógico, da minha agenda louca. É verdade que eu não vou continuar mais na direção da CUT Nacional, eu vou estar coordenando o macro setor da indústria, quer dizer, uma outra demanda também gigantesca com esse desafio colocado, mas vou estar sempre à disposição. Você tem meu telefone, quando precisar,
no começo do ano. Quem sabe a gente marca um só para falar da indústria, né? Que é um tema que a gente tem mais conhecimento, mas aí a gente pode estar conversando. Estou sempre à disposição, Guilherme. Para mim, isso aqui é uma ferramenta importante para difundir, para fazer os outros pensarem, para fazer as pessoas também discordarem, enfim. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui, ter essa 1 hora conversando com você. Maravilha, mais uma vez aqui sendo o Donizete, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando, né, vendo esse vídeo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este e outros vídeos, além de seguir a gente no TikTok, Instagram e Facebook. E para além disso, quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, né, para a gente poder, né, fazer essas coberturas que a gente faz, né, e também, né, poder melhorar. Agora aqui com o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, né? Um forte abraço a todo mundo e fui.